Estimados irmãos, irmãs em Cristo, a mensagem de hoje está baseada nos textos, tanto do Antigo Testamento, Epístola e Novo Testamento, o Evangelho, e quero destacar, dar ênfase ao versículo 4 de Tiago, capítulo 4, que diz: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. Também no texto de Marcos, no capítulo de número 9, gostaria de destacar, aonde nós lemos o versículo que diz assim, Marcos 9:40, pois quem não é contra nós é por nós. E que assim Deus Espírito Santo, então, nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nas suas santas escrituras. Amém. Estimados, eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje perguntando para vocês: que lado vocês estão? Na leitura do Evangelho, vimos que há dois lados, para o cristão. Quando Jesus diz assim: olha, melhor você, se tua mão te faz tropeçar, corte, arranque fora, que melhores entrar maneta na vida eterna, lá no céu, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. E assim nós vemos que na realidade nós temos essa dualidade em todos os pontos da nossa vida, em vários pontos na realidade. Céu e inferno, morte e vida, ser cristão ou ser do mundo. E por isso, novamente, eu faço a pergunta: de que lado você está? E sobre isso eu gostaria de contar uma ilustração que possivelmente muitos de vocês já devem ter ouvido, mas essa ilustração é sempre válida. Essa ilustração se chama um muro. Onde havia um grande muro, separavam dois grandes grupos. De um lado do muro estavam Deus, seus anjos, os seus servos leais, os cristãos. Do outro lado do muro estava Satanás, sua trupe, daqueles que não servem a Deus. E em cima do muro havia um jovem que estava indeciso, que havia sido criado no lar cristão, numa família cristã, porém, este jovem estava em dúvida se ele continuaria servindo a Deus ou se ele deveria aproveitar um pouco mais a vida, um pouco mais os prazeres que o mundo proporciona. O jovem, então, indeciso, ele observou, de cima do muro, que o grupo do lado de Deus chamava e gritava sem parar para ele, dizendo: Ei, desce daí, desce do muro agora, vem para cá, vem para o nosso lado. Já o grupo de Satanás não gritava, nem dizia nada. O jovem, indeciso, resolveu perguntar a Satanás: que estranho, por que o seu grupo não me chama? Nem tenta me convencer a descer para o lado de vocês, como o outro grupo lá está fazendo. Eis que então o jovem foi pego de grande surpresa quando Satanás ele respondeu assim para ele: é porque o muro me pertence. O muro é meu. O
que essa história nos ensina? Que não existe meio termo. Na batalha que nós estamos enfrentando, é a batalha do bem contra o mal, poderíamos dizer assim. A batalha de Deus, a batalha da salvação, da vida eterna, contra o diabo, o mundo, a morte eterna e a condenação eterna. E nessa batalha, se a gente pensa que pode ficar em cima do muro, saibam que o muro ele já tem dono. Por quê? Nós temos que lembrar que, na realidade, ou nós pertencemos a Deus, ou nós cremos verdadeiramente naquilo que Deus fez por nós, ou nós pertencemos ao grupo do diabo. E vejam, nas leituras de hoje isso fica bem claro. Tanto lá na leitura do Antigo Testamento, quando apareceu 2 profetas, né? Medade, agora me fugiu o nome dos dois, nomes bem diferentes. E esses 2 profetas estavam anunciando porque o Espírito de Deus havia estado sobre eles. E aí Josué, que era um dos companheiros de Moisés, disse assim, proíba este homem de fazer isso. Porque ele está pronunciando, ele está profetizando. E aí Moisés disse, olha, quem dera tivessem mais pessoas do povo que também profetizassem igual ele. Porque são pessoas que têm um espírito, são pessoas de Deus. Ou seja, Moisés ele reconhece que muitas vezes as pessoas, né, pensam assim, que talvez Moisés ele iria ficar bravo, que tinha outras pessoas profetizando. Ele disse, não, que bom que tem. Que bom que tem gente que está profetizando. Porque ele é dos nossos. Esses 2 que estão aí profetizando, eles são dos nossos. E aí, podemos ver algo semelhante na leitura do Evangelho de hoje. Aonde um dos discípulos, João, né, diz assim, olha, nós vemos que tem um homem lá que está expelindo demônios em seu nome, Jesus. Só que ele não nos segue. Nós proibimos então ele de fazer isso. E aí Jesus disse, não proíbam ele. Não proíbam que ele faça isso, deixe que ele continue fazendo. Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar de mim. Ou seja, Jesus está dizendo, se ele está falando de mim, está fazendo milagre em meu nome, ainda bem, que bom, que legal. E aí Jesus diz a frase, né, que eu li antes, né, o versículo, pois quem não é contra nós, é por nós. Ou seja, tem só 2 caminhos aqui. Quem é de Deus, quem é a favor de Deus e quem é contra Deus. Infelizmente, a situação que nós temos hoje é que tem muita gente que está ainda em cima do muro. Muita gente que está, podemos dizer assim, indecisos. Se vale ou não vale a pena participar do grupo dos cristãos. Se vale ou não vale a pena participar da igreja. Se vale ou não vale a pena fazer parte do reino de Deus. Porque tem tanta coisa que o mundo oferece que é muito mais interessante do que estar ouvindo um pastor falar num domingo de manhã ou num sábado à noite. Porque o mundo oferece tantas e tantas coisas mais agradáveis. Só que o negócio é sério. E tem muita gente se perdendo por causa disso. Infelizmente é assim. E o diabo está ganhando cada vez mais seguidores para o lado dele. Do lado do muro lá de Satanás, cada vez aumenta mais. Por quê? Porque as pessoas não querem mais saber de Deus. Quando eu ficar velho, talvez, aí eu vou para o outro lado. Ok, pode ser tarde demais. Arrependam-se enquanto é tempo. Essa é a palavra bíblica, a pregação que nós temos que ouvir. Nós temos que estar do lado certo, lado de Deus. E sempre escolher
pelas coisas de Deus. Porque, como nós vimos antes em Tiago, capítulo 4, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, nós não temos outra escolha. Ou somos amigos do mundo, ou aceitamos as coisas do mundo como estão acontecendo hoje, ou somos amigos de Deus. Ou ouvimos a palavra, ou fortalecemos a nossa fé. O apóstolo Tiago ainda fala um pouco mais para baixo. Então, por isso, sujeitem-se, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sim, o diabo, ele está aí nos rodeando, nos tentando fazer com que o cristão vá para o outro lado do muro, para que saia lá do lado de Deus e vá para o lado dele. Agora, quem está em cima do muro, ele não precisa, porque o muro pertence a ele. Mas sim, o diabo, ele está por aí rondando, lutando. E, infelizmente, né, ele tem conseguido muitas pessoas para o seu lado. Só que as pessoas, às vezes, não estão percebendo essa luta espiritual, essa batalha espiritual. Teve um show em São Paulo, nesse mês, de um cantor bem famoso. Não sei se é cantor o nome dele, ou se é a banda dele, mas é o codinome, chamado Weeknd, The Weeknd. Não sei se vocês ouviram as notícias, mas este cantor, ele se apresentou no Morumbi, com o estádio lotado, onde milhares e milhares de jovens estavam lá, né, cantando junto com ele as suas músicas. E muitos desses não sabem nem o que estavam fazendo lá. Porém, quando nós vemos algumas imagens deste show, nós ficamos apavorados. Porque era praticamente um culto invocando poderes ocultos. Forças, poderíamos dizer assim, que estão do lado de Satanás. E, infelizmente, provavelmente muitos jovens cristãos estavam lá, curtindo naquele show. E, às vezes, a gente não percebe, mas o diabo está aí. E, infelizmente, ele tem conseguido levar muita gente para o seu lado. E também muitos jovens, né, infelizmente. Por isso que nós cantamos antes, e eu escolhi alguns hinos que falassem sobre essa luta entre o bem e o mal, entre Deus e as forças ocultas de Satanás que estão tentando levar as pessoas. No hino que cantamos antes, 281, na estrofe 1 diz assim: no mundo vejo só perigo rondando a vida do cristão. Ou seja, tem muitas coisas perigosas rondando a nossa vida que às vezes a gente não percebe. Em especial, até mesmo os próprios homens, o próprio ser humano, os homens nunca são constantes. A rocha firme é só Jesus. Na estrofe 3 diz: maldito sou se confiar em obras vãs, não em Jesus. Na estrofe, se eu não me engano, 6, diz assim: no mundo há muitos inimigos que me têm ódio e são cruéis. Já o amparo eu encontro nos perigos, Senhor, nos braços teus fiéis. E em ti, Jesus, eu quero crer e em teu amor permanecer. E assim há no mundo muitos inimigos que estão tentando levar a gente para o lado ruim. E um dos próprios inimigos nossos somos, podemos dizer assim, nós mesmos. E por isso Jesus diz, no Evangelho: se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno.
Se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés e seres lançado no inferno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os 2 e seres lançado no inferno. Assim nós temos 3 grandes inimigos que tentam nos desviar do caminho certo, do caminho de Deus. E por isso nós temos que tomar este cuidado. Primeiro grande inimigo é a nossa própria natureza pecadora, que nós muitas vezes tendemos mais a preferir as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Isso não pode ser assim. Ou nós somos amigos do mundo e inimigos de Deus, ou somos amigos de Deus e inimigos das coisas do mundo, dos prazeres do mundo. E terceiro, o próprio diabo. Que sim, o diabo está por aí rondando. Só que muitas vezes as pessoas pensam que o diabo vai vir com um chifrinho, que o diabo vai vir vestido de vermelho, com um rabo, com uma cauda, e vai aparecer na frente dos cristãos para tentar seduzi-los. Mas como eu disse, muitas vezes o diabo ele age, na realidade, sorrateiramente. Muitas vezes pegando os cristãos aonde eles menos sentem. Como, por exemplo, às vezes até mesmo cantando músicas que ele não sabe nem o que está dizendo, mas está lá ouvindo algumas certas músicas de cantores famosos, só que músicas que falam de coisas dos poderes ocultos. Inclusive, eu digo para vocês, depois que eu fiquei sabendo disso, eu fui procurar quais eram as músicas desse cantor famoso. E uma delas é uma que toca bastante na rádio e eu, inclusive, até achava ela boazinha. Uma música legal. Só que, santa inocência. Depois fui ler a letra dela, só porcaria. E assim é o diabo. Ele vai seduzindo a gente, vai levando a gente, e às vezes a gente nem percebe. Ele vai entrando na nossa vida, entrando na nossa casa, por meio de vídeos, de músicas, de conteúdos na televisão, na internet, que a gente não percebe. Mas o diabo está aí. No mundo há muitos inimigos que querem nos ver perdidos, querem destruir a obra de Jesus, né? E por isso que nós cantamos antes, né? Que nós temos um único amigo, né? Porém, se nós realmente estamos do lado de Deus, como nós também cantamos no hino O Mundo é Teu Senhor, lá na estrofe 3 diz assim: o mundo é Teu Senhor, ó, faze-me lembrar que embora exista o erro e o mal, embora exista o pecado, embora exista o diabo, embora existam as forças ocultas do mal tentando desviar o cristão, quem é que está governando? Deus. Deus sempre tem um governo maior. Ele é a maior autoridade de todos. O diabo, ele não age sem a permissão de Deus. É Deus que governa céus e terra. E por isso nós devemos confiar que se nós estamos no caminho de Deus, nada pode nos abalar. Porque tem um outro texto até parecido com esse de Marcos 9, que Jesus diz, pois quem não é contra nós é por nós. Tem um texto de Paulo que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, não precisamos temer o diabo e as forças espirituais do mal. O mundo é dele, o mundo é teu Senhor. Por que eu vou me entristecer? Porque Jesus na cruz venceu e um dia voltará com glória e com poder. Então, de que lado você está? Eu espero, eu creio que vocês estão aqui porque querem continuar firmes no lado de Jesus.
Infelizmente, muitas coisas do mundo às vezes tiram as pessoas da igreja. São muitas vezes mais atraentes e a gente tem que tomar cuidado também com relação a isso. Mas, por nós, a morte já foi vencida. O pior de todos os inimigos já foi derrotado. Mas enquanto ainda estamos nesse mundo, devemos permanecer fiéis a Deus. Por meio da leitura da palavra diariamente, por meio da oração, por meio dos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia, permanecendo fiéis a Deus, como nós depois iremos entoar no hino das ofertas, ser fiel, meu amigo, na sorte ou na dor. E, como diz na estrofe 2 desse hino, se o mundo quiser tua alma tentar, a Jesus é que deves buscar. Se o diabo tentando quiser te levar, deves ler a palavra e orar. Sempre que, muitas vezes nós cedermos às tentações ou estivermos em tentação, ore, peça ajuda a Deus, leia a palavra e Deus vai te fortalecer. Então, porque quando findar essa vida, a gente não precisa temer que estaremos com o nosso Salvador. Então, que Deus assim abençoe aos cristãos, a vocês que estão aqui, a continuarem lutando, a avisarem, a estarem também ao lado dos seus amigos, dos seus parentes, dizendo, nós temos que continuar lutando, permanecendo fiel a Deus, porque um dia nós receberemos a coroa da vida eterna. E enquanto o diabo está lutando, nós também devemos lutar, mas sabendo que em Cristo nós somos mais que vencedores. Porque se Deus está do nosso lado, nada pode nos derrotar. Em Cristo nós já vencemos. Amém. Coloquemos de pé. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.